vice-presidente, general Hamilton Mourão, eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul, agradeceu em vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro aos gaúchos pelos votos. O general pediu uma mobilização pela eleição do presidente e fez um apelo aos que não compareceram às eleições que participem do processo democrático. Bolsonaro afirmou que Mourão será um grande senador pelo estado do Rio Grande do Sul e lembrou que a eleição tem dois lados perfeitamente definidos. Em entrevista à TV Senado, o general apontou: "O Senado me pareceu o caminho ideal por representar a federação, por representar o equilíbrio e por representar uma casa onde seus integrantes já tiveram outras experiências marcantes da vida." Mourão falou sobre a grandeza da política e afirmou que o país precisa de lideranças reformistas para avançar com as reformas propostas pelo governo Bolsonaro e assim gerar mais emprego e renda para a população. O general enfatizou a necessidade de trabalhar em equipe no Senado, construindo as maiorias necessárias para promover mudanças. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Veja os vídeos e declarações feitas por Mourão durante a sua campanha. Minhas amigas e amigos do Rio Grande do Sul, estou aqui com o nosso presidente Bolsonaro para agradecer o apoio dele nessa eleição e agradecer também a cada um dos gaúchos e gaúchos que me colocaram no Senado como seu representante. Agora nós temos outra tarefa, que é trabalhar pela reeleição do presidente Bolsonaro, e nós vamos fazer isso. Vamos para cima, vamos vencer, e eu concito aquelas pessoas que não compareceram à eleição que agora compareçam, porque é o poder que você tem para exercer, de eleger os teus representantes. Você sabe, eu apoiei já o Mourão para o Senado, tive a minha participação nessa vitória dele, em grande parte mérito dele mesmo. Eu quero agradecer àqueles que confiaram em nós. Será um grande senador pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês. Eu peço agora, para tal momento, que, por ocasião do segundo turno, trabalhe pela nossa reeleição. Temos dois lados, né, perfeitamente definidos o que cada um deseja. E você sabe o que é melhor para o Brasil. Muito obrigado a todos. Até a vitória, se Deus quiser. Bora lá, Tchê! Bora, Tchê! Para mim, após 46 anos de serviço ao Exército Brasileiro, indo de cadete a general de exército, ocupando postos de extrema relevância, e depois, tendo sido vice-presidente da República, o Senado me pareceu
o caminho ideal, por representar a federação, por representar o equilíbrio e por representar, né, uma casa onde os seus integrantes já tiveram outras experiências marcantes da vida. Ao longo desse período da minha vida toda, eu fui entendendo as características da política, a grandeza da política, sempre como a arte de negociar, sempre como a arte de buscar a melhor solução. E ao longo da nossa campanha, eu procurei sempre deixar claro que no momento que o país vive, nós precisamos de lideranças que sejam reformistas, porque uma das minhas visões é que temos que avançar nas reformas tributária, administrativa e outras fundamentais para retirarmos o nosso país dessa armadilha da renda média que estamos presos desde os anos 80 do século passado e, consequentemente, né, gerarmos mais emprego e renda para a nossa população. Tenho a expectativa de trabalhar junto, porque uma andorinha só não faz verão, construindo as maiorias necessárias para os avanços que o nosso país e, em particular, o meu estado, o Rio Grande do Sul, precisa. Assim, olho para frente com o máximo de entusiasmo, né, me sentindo quase como um tenente de novo, pelos desafios que teremos pela frente, os desafios que terão que ser enfrentados. No decorrer de entrevista à Rádio Guaíba, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, fez severas críticas ao Supremo Tribunal Federal e à forma como o ministro Alexandre de Moraes vem conduzindo inquéritos contra opositores políticos e cidadãos em geral que afetam os interesses de membros da Suprema Corte. O oficial advertiu para a incongruência entre os poderes e assestou a preocupação com a hegemonia do judiciário. Eu vejo com extrema preocupação este processo que está acontecendo. Como nasce esse ativismo judicial, como vem sendo chamado? Nasce porque o Poder Legislativo, nos últimos anos, viu-se envolvido em uma série de desvios. Muita gente julgada e condenada por corrupção. A partir daí, uma imagem para a população de que homens públicos no Legislativo estão lá com a única finalidade de se locupletar, de se dar bem. O Judiciário ficou de fora. O Executivo também esteve envolvido, vide os governos do PT, Partido dos Trabalhadores. O Judiciário passou então a crescer, se colocar como aquele poder, apesar de alguns casos de magistrados envolvidos em desvios, a se colocar como na posição de estar acima dos demais poderes. Nesta atuada, o general apontou como esta situação macula o sistema democrático e o princípio da legalidade. Isso rompe a harmonia e o equilíbrio, que são alguns dos fundamentos do sistema democrático. A lei é para nós, para o cidadão comum, para ele entender. Tem que ter uma lei e ele entender. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. A partir do momento em que o magistrado A interpreta de uma maneira e o B de outra, a gente não sabe mais o que faz. E é isso que vem acontecendo. Outro sim, Mourão ressaltou como estariam sendo violados o devido processo legal, a segurança jurídica e as normas mais basilares do sistema acusatório. No caso específico dessas últimas decisões do nosso Tribunal Superior, do STF, está em desacordo com aquilo que é o próprio processo legal. O camarada não pode ser ele que investiga, ele que denuncia, ele que julga. Temos esse inquérito das fake news, vamos falar assim, que é o inquérito do fim do mundo. Não tem objeto, não tem prazo. A gente sabe, dentro do Exército, por exemplo, você tem 30 dias de prazo. Se não conseguir terminar a investigação em 30 dias, pede mais 30 dias. Assim que funciona. E é assim que funciona no processo judicial também. Se eu sou ofendido, vou à delegacia e processo o cidadão que me ofendeu. Agora, no caso, o que estamos vendo? Se sou ministro da Suprema Corte, eu mando prender. Isso é um verdadeiro arbítrio. E dizer que isso é um ataque à democracia. Dessa maneira, ele avaliou a situação do deputado federal Daniel Silveira. As expressões usadas pelo deputado Daniel Silveira não são expressões de pessoa educada, mas ele é um parlamentar e ele tem liberdade para fazer isso.
No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares, gabinetes de parlamentares, bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, parlamentares e de pessoas que sequer são investigadas, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar o nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre essa um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade. Estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado de primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, vão prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito
a todos os que falaram a respeito desse assunto, somente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada. Tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto vigera esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.